semana em que haveria de enfrentar a cruz e a morte, já em Jerusalém, o Senhor Jesus saía do templo acompanhado dos seus discípulos e se dirigia ao Monte das Oliveiras, quando um dos seus discípulos lhe aponta o templo e lhe diz: olha, mestre, veja a grandiosidade desta obra. O segundo templo era uma obra magnífica, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Levou 43 anos para ser edificado. Mas o Senhor Jesus olhou para aquele discípulo e lhe respondeu dizendo: em verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, porém tudo será derrubado. Então o discípulo lhe fez uma outra pergunta. Ele disse: mestre, diga-nos, quando virá o tempo do fim? O tempo em que o Senhor há de voltar para redimir todas as coisas. Pelo que o Senhor lhes respondeu dizendo: não vos compete saber o tempo que o Pai tem preparado para si, mas saibam disto: antes de eu vir para vos levar para a minha presença, se cumprirão alguns sinais que servirão para despertá-los, a fim de que vocês não sejam pegos desapercebidos. Ele disse que haveriam guerras e rumores de guerras, e que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos. Ele disse que surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas e enganariam a muitos, se possível até os escolhidos. Haveriam pestes que ceifariam a vida de milhares em todos os cantos do planeta Terra. A fome assolaria as nações, a natureza daria sinais, os pais se voltariam contra os filhos e os filhos contra os pais, o amor e a fé esfriaria dos corações. E eu trouxe alguns dados para que nós possamos meditar, estar certos de que o dia da volta do Senhor está perto. Ele disse que quando nós víssemos tais coisas acontecendo, que nós não deveríamos ter medo ou ficar assombrados. Ele disse: quando pois virdes todas estas coisas, não temais, antes alegrai-vos e exultai, porque é chegado o dia da vossa redenção. A tribulação que está para vir sobre o mundo, para provar os que habitam sobre a terra, não foi reservada para a igreja, porque o Senhor Jesus deu a sua vida e nos preparou um lugar nos céus. Antes do mundo ser assolado pela tribulação, Jesus Cristo virá com poder e grande glória e arrebatará a igreja eleita dos 4 cantos da terra. Você só tem a ganhar em estar na presença de Deus, servindo ao Senhor, se guardando do mundo e dos seus prazeres. Na presença de Jesus nós temos realização pessoal, felicidade e salvação eterna. Diga graças a Deus. Haverão guerras e rumores de guerras. Só no século 20, do ano de 1900 para cá, morreu 3 vezes mais pessoas em guerras do que em todos os tempos juntos. Em 1939, melhor,
Em 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial. A estimativa de mortos de 15 a 65 milhões de pessoas. Em 1918, quando estava terminando a Primeira Guerra Mundial, houve uma pandemia. A gripe espanhola assolou as nações da terra, matando cerca de 40 milhões de pessoas. Ela é chamada de gripe espanhola, porque a Espanha não se envolveu diretamente na guerra, e ela então pôde divulgar o número de mortos por causa da gripe. Ao passo que as demais nações não divulgaram o número de baixas, porque não queriam mostrar fraqueza diante dos seus inimigos. Por isso a gripe ficou conhecida como a gripe espanhola, mas ela assolou todas as nações da terra. Mais de 40 milhões de pessoas perderam as suas vidas, e essa gripe sofreu mutações, e houve uma grande epidemia. Quem lembra o ano de 2009, as pessoas correndo nos postos de saúde, nos hospitais, para se vacinar contra a H1N1. Em 2009, cerca de 18 mil pessoas morreram dessa gripe. Agora, com as vacinas, diminuiu o número. O ano passado, foi cerca de 1.003 pessoas. Depois nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial. Iniciou em 1939 e foi até 1945. A estimativa de mortos, entre 40 a 72 milhões de pessoas. Tivemos a Guerra Civil Russa em 1917 a 1921, com estimativa de mortos de 5 a 9 milhões de pessoas. Tivemos a Guerra do Congo na África em 1998 a 2003, estimativa de mortos 3 milhões e 800 mil pessoas a 5 milhões e 400 mil. Só no século 20, 3 vezes mais pessoas morreram em guerras do que em todos os outros séculos juntos. Você pode dizer, sempre houveram guerras, mas o que o Senhor Jesus estava dizendo é que, à medida em que o dia da sua vinda se aproximasse, estes sinais se intensificariam. Da mesma forma que as dores do parto se intensificam quando se aproxima o momento do parto. Ele disse que haveriam rumores de guerras. E hoje nós temos um conflito em eminência, Estados Unidos com Coreia do Norte, Coreia do Norte contra Coreia do Sul. Nós temos guerra civil na Venezuela e na Síria. E só no Brasil, anualmente, cerca de 60 mil pessoas são mortas por homicídio. Esse número está acima das mortes que ocorrem na guerra na Síria, das mortes que ocorreram na guerra do Vietnã, na guerra do Paraguai, na guerra das Malvinas. Cerca de 60 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por homicídio. Ele disse que haveriam epidemias, doenças que ceifariam milhares. E nós tivemos na Europa e na Ásia, no século XIV, no ano de 1400 para frente, a peste negra, conhecida como peste negra, mas chamava-se peste bubônica, matou cerca de 50 milhões de pessoas, e era causada por uma bactéria proveniente dos ratos. A tuberculose, entre 1850 a 1950, matou cerca de 1 bilhão de pessoas, transmitida por vias aéreas, ataca principalmente os pulmões. Tifo matou 3 milhões de pessoas na Europa e na Rússia, entre 1918 a 1922, no final da Primeira Grande Guerra. A malária matou 3 milhões todos os anos, desde 1980. Sarampo, até 1963, matou 3 milhões de pessoas por ano. O câncer, alguém aqui conhece alguém que
tem câncer ou morreu de câncer? Levanta a mão. Câncer, a cada ano mais de 8,2 milhões de pessoas morreram no mundo. Atualmente mais de 32.600 pessoas têm a doença. E segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, continuará a aumentar nos próximos anos. E as mais comuns: câncer de pulmão e câncer de mama. Jesus disse que haveriam terremotos, e no século 20 e 21, os terremotos ocasionaram a morte de mais de 2 milhões de pessoas no mundo, e os países mais atingidos foram os Estados Unidos, o Japão, o México e a região do Pacífico Sul. Em 1960, no Chile, na cidade de Valdívia, um terremoto de 9,5 graus durou 11 minutos, no dia 11 de maio, e modificou a estrutura territorial do país. Causou maremotos e matou 2.000 pessoas. No dia 26 de dezembro de 2004, você deve lembrar, tem até filmes sobre isso. Quem viu? Passa a volta e meia, está passando na Globo. Dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto na Indonésia, em Sumatra, de 9,1 graus, causou um tsunami que atingiu vários países e matou mais de 230.000 pessoas. Em 1906, no Equador, um terremoto de 8,8 graus causou um tsunami e destruiu áreas costeiras, matando cerca de 1.500 pessoas. Em 11 de março de 2011, no Japão, um terremoto de 8,9 graus, seguido de um tsunami com ondas de mais de 10 metros, causou um acidente nuclear em Fukushima e matou cerca de 19.000 pessoas. Quem viu essa notícia na TV? Na usina de Fukushima. Em 2006, em Sumatra, na Indonésia, outro terremoto de 8,6 graus causou um maremoto e matou cerca de 1.300 pessoas. Eu quero ler com você Lucas 21, 25. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 21 e versículo 25. Jesus disse: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Quando você abre o jornal, quando você liga a TV e vê notícias de guerras e rumores de guerras, de nação se voltando contra a nação, quando você vê homicídios brutais sem motivo, quando você vê na notícia de que um pai matou o filho ou de que o filho matou o pai, quando você vê o desamor, você tem que entender como uma mensagem de Deus para você, que foi escolhido no meio deste mundo de trevas e faz parte do povo de Deus. Você tem que ouvir a voz do Espírito te dizendo: fique alerta, seja desperto, fique apercebido, porque o dia está chegando. Eu estou vindo com meus anjos para te levar para morar nos céus. Você tem promessa de Deus sobre a tua vida. Jesus Cristo disse que virá entre as nuvens com miríades de anjos, e em um momento, num abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta, a igreja eleita dos 4 cantos da terra será arrebatada aos céus com poder e grande glória. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreveu à igreja em Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 15,
no versículo 51 ao 57, quando ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormiremos neste texto significa morreremos. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, em um momento, num abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que o corpo que é mortal se revista da imortalidade, e que o corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E então, quando o corpo que é mortal se revestir da imortalidade, e o corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: vencida foi a morte pela vitória. Cadê, ó morte, a tua vitória? Cadê, ó morte, o teu poder de ferir? O poder de ferir da morte é o pecado, mas Cristo cumpriu a lei. Graças damos a Cristo, que nos deu a vitória por intermédio do seu sacrifício. Diga graças a Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que antes que a tribulação venha para provar os habitantes da terra, Jesus virá entre as nuvens dos céus com milhares de anjos, e ao toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo desde Adão, que foram justificados pela fé e pela obra da cruz, que guardaram a palavra de Deus, que venceram a carne e o mundo, ressuscitarão do pó da terra em corpos glorificados, eternos e imortais. Os nossos irmãos que foram lançados nas arenas, no Coliseu Romano, e foram estraçalhados pelos leões trazidos da Líbia, serão ressuscitados e se apresentarão ao Senhor Jesus entre as nuvens dos céus. E depois, simultaneamente, nós, diga eu, faço parte deste povo. Depois nós, a igreja que estiver viva, que estiver guardando a fé, que estiver na presença de Deus, o adorando e o servindo, se guardando das tentações deste mundo, num abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados com poder e grande glória. A Bíblia diz que este corpo que é mortal, que fica velho, fraco, cheio de doenças, debilitado, dará lugar a um corpo jovem e incorruptível, que jamais sofrerá o dano da segunda morte. Um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Certa vez o apóstolo Paulo disse: agora nós vemos em partes como que por um espelho, mas chegará o dia em que nós o conheceremos como somos conhecidos por Ele, e como Ele é, nós seremos. Você terá um corpo semelhante ao corpo do Filho de Deus, um corpo que jamais sofrerá a dor, jamais terá enfermidades, jamais terá alguma debilidade. Os cegos enxergarão, os surdos ouvirão, os mudos falarão e glorificarão a Deus, os paralíticos terão movimentos perfeitos, e aqueles que partiram idosos serão jovens para sempre, forever young. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus? Em um momento, num abrir e piscar de olhos, o corpo que é corruptível, imortal, será revestido de um corpo eterno, um corpo que será glorificado, e nós iremos para as bodas do Cordeiro, assentaremos à volta de uma grande mesa, junto com o Senhor Jesus, e comeremos e beberemos na sua presença. Ali passaremos pelo tribunal de Cristo, que não decidirá a salvação, mas o galardão pelo serviço que prestamos pelo Senhor, fazendo a obra de Deus. Jesus disse que aquele que der um copo de água fria
a um dos seus servos, de forma alguma perderá o seu galardão. Todo o trabalho que fazemos para Deus e para o nosso próximo será recompensado. Em Apocalipse 22:14, Jesus disse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Naquele dia receberemos uma recompensa eterna por um serviço momentâneo que prestamos ao Senhor. A doação do teu tempo em servir a Deus, em evangelizar, em orar, em levar a palavra de Deus ao mundo. Tudo que você tem feito vai ser recompensado pelo Senhor Jesus naquele dia. Diga graças a Deus. E nós receberemos vestes brancas de linho finíssimo. Receberemos a coroa da vida. E o nosso nome jamais será riscado dele. E estaremos na presença do Senhor pelos séculos dos séculos, crescendo no conhecimento do Senhor e descobrindo as maravilhas que Ele reservou, porque o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9, ele diz: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós, a sua igreja, é indescritível, é algo maravilhoso. Por isso que ele disse que as tribulações que passamos no tempo presente não podem sequer ser comparadas com a glória que em Cristo há de se revelar a nós. A qualquer momento, Jesus virá. O mundo está em trevas, o mundo está perdido no pecado, as pessoas têm se voltado contra Deus. Mas Deus tem guardado um povo chamado igreja, que tem permanecido de pé na sua presença. E Jesus disse que quando este dia chegar, estarão dois no campo trabalhando, um será levado e o outro deixado. Estará o crente no seu trabalho, ao lado dos seus colegas ímpios, que vivem zombando da sua fé, que o chamam de crente, que o zombam porque dizem que ele dá dinheiro ao pastor ou à igreja, que o chamam de aleluia, de glória a Deus. Você sabia que os cristãos são o povo mais perseguido do mundo em todos os tempos? Você sabia que só no ano de 2013, 114 mil cristãos foram mortos só por crer em Jesus Cristo? Você sabia disso? As mídias não dão estas notícias, porque as mídias são da esquerda. A esquerda é contra os cristãos. Estamos sendo perseguidos, mas quando chegar o dia do Senhor, aqueles que têm andado na sua presença, guardado a sua palavra, serão arrebatados com poder e grande glória. Ele disse em Apocalipse: porque guardastes a palavra do meu conhecimento e tens perseverado, eu também te guardarei da provação que há de vir sobre os habitantes da terra, para prová-los. O marido cristão que serve a Deus, que se guarda do mal, que vem à casa do Senhor, que o adora, que lê a sua palavra e que busca crescer no conhecimento do Senhor, estará na sala da sua casa, e ele dirá: meu amor, faz um café para nós. E ela vai à cozinha e começa a preparar o café, e de repente ela volta com uma bandeja com 2 xícaras de café, e quando chega na sala não encontra o marido, só as suas roupas jogadas no chão, a sua aliança caída de um lado, e ela se desespera. Ela vai perceber que aquilo que o seu marido lhe ensinava, lhe falava, aconteceu. Jesus veio, levou aquele que era fiel, e ela ficou. Será um dia de grande desespero, porque hoje nós vivemos num tempo de pessoas desviadas. De cada 10 pessoas que conhecem o Evangelho,
e fazem parte da igreja, cerca de 7 acabam se desviando. E neste dia, quando a igreja for levada para a glória, estas pessoas vão se desesperar, lamentar e chorar. Elas vão dizer: Senhor, Senhor, e bater na porta. Elas vão vir às igrejas e chorar em desespero, dizendo: Senhor, me perdoa, me leva, me dá mais uma chance. Hoje, o maior pecador se rende a Jesus, confessa o seu pecado, é perdoado, o seu nome é registrado no livro da vida, e ele passa a ter a vida eterna. Se Jesus vem, ele vai para a glória. Mas aqueles que rejeitam Jesus, aqueles que vêm na igreja, mas não guardam e nem praticam a palavra de Deus, aqueles que vêm na igreja, mas não têm diferença na sua vida daquele que está no mundo, vai ficar. E aqueles que ficarem só poderão alcançar a salvação neste tempo, dando a sua vida, porque o líder mundial que vai se levantar, vai exigir que todos recebam uma marca na sua mão ou testa, e aqueles que o rejeitarem, serão decapitados e mortos. E nós sabemos que quem mata por decapitação, inclusive nestes tempos modernos, são os muçulmanos. Acredita-se que o anticristo, este líder mundial que se levantará no tempo do fim, seja um líder muçulmano. E são os muçulmanos que matam por ano mais de 100 mil cristãos. E a marca na testa ou na mão direita, acredita-se que possa ser um chip implantado debaixo da pele, mas tem uma outra hipótese. Todos os dias, várias vezes, os muçulmanos têm que se prostrar e fazer orações, e eles colocam a testa no chão, e eles acabam criando um calo, fica escuro, fica uma marca na testa. E tem uma outra marca que eles fazem, que é semelhante a essa que eu estou mostrando para você, que significa que só há um Deus, que Alá, somente Alá é Deus. Então, a marca na testa da pessoa que faz as orações, que é fiel ao sistema, ao governo do anticristo. Está dando para entender isso? E a mão. E aqueles que rejeitam o anticristo serão mortos, mas vão tombar na terra, porém ser recebidos nos céus. Amém? Amém. Em Apocalipse 7, João foi levado em espírito quando na ilha de Patmos, e no terceiro céu ele viu o dia do Senhor. E lá no céu, no dia do Senhor, após o arrebatamento da igreja, ele viu uma grande multidão, pessoas de todas as nações, tribos e línguas, diante do trono, com vestes brancas e palmas nas mãos, cantando um cântico.